O poder invisível, as sociedades secretas que moldaram o mundo. Antes de atravessarmos as portas do desconhecido, se este tipo de conteúdo faz sentido para você, considere deixar o like e se inscrever no canal. É o seu apoio que mantém esse trabalho vivo e longe dos olhos que não querem que ele exista. A história sempre foi contada pelos vencedores, mas os verdadeiros vencedores talvez nunca tenham tido seus nomes nos livros, nem seus rostos nas moedas. Eles não discursam em praças, não fazem promessas em debates, não se envolvem em escândalos. Eles apenas decidem, e decidem no escuro. Enquanto você assiste ao noticiário, eles escrevem os próximos capítulos. Enquanto você vota, eles definem as opções. Enquanto você trabalha, eles calculam. Porque o poder verdadeiro é invisível e, exatamente por isso, quase indestrutível. Desde os primórdios, pequenos grupos descobriram que conhecimento, quando mantido em segredo, se transforma em dominação. Rituais, símbolos, pactos, todos e com um objetivo: garantir que as massas jamais percebam quem realmente manda. Estas sociedades não vivem da fama, vivem do silêncio. Operam nas entrelinhas da história, infiltrando-se em governos, bancos, universidades, religiões, moldando ideologias, manipulando crises, incentivando guerras, para que, no final, tudo siga conforme o plano. Este vídeo é sobre eles, sobre a elite que você nunca conhecerá pessoalmente, sobre os rostos que não estão nas cédulas, mas decidem seu valor, sobre os nomes que não aparecem nas eleições, mas influenciam quem ganha. Prepare-se para ver além da superfície, atravessar a cortina e entender como sociedades secretas podem ter redesenhado o mundo em que você vive sem que você jamais percebesse. Imagine o poder de decidir uma guerra antes que ela comece, de criar uma crise antes que a população sequer perceba o problema, de formar líderes sem que eles saibam quem os moldou. Isso é mais do que influência, é controle, e esse controle nunca foi total por acaso. Ele é mantido por meio de símbolos antigos, estratégias milenares e alianças silenciosas que se perpetuam através dos séculos. Essas organizações não estão preocupadas com sua opinião, estão preocupadas com sua atenção. Porque enquanto você discute, elas planejam. Enquanto você protesta, elas se adaptam. Enquanto você luta por respostas, elas fabricam as perguntas. Prepare-se, porque o que você está prestes a ver pode não ser apenas uma teoria, pode ser a estrutura oculta do mundo que você pensava entender. Pedreiros livres. É assim que tudo começa. Uma irmandade de construtores medievais que, com o tempo, abandonou as pedras, mas manteve os segredos. A maçonaria, muito mais do que uma sociedade de rituais exóticos, foi a primeira grande organização global a entender o valor da influência invisível. Suas reuniões não eram apenas espirituais, mas estratégicas. Nelas se discutiam ideias revolucionárias, alianças políticas e planos de transformação social. Voltaire, Benjamin Franklin, George Washington, Dom Pedro I, todos maçons. Todos, envolvidos em momentos-chave da história, independências, revoluções, fundação de novas repúblicas. Coincidência ou resultado de uma rede que conectava mentes brilhantes ao redor do mundo? Dentro dos templos, segredos milenares são ensinados. O olho que tudo vê, o compasso e o esquadro, a letra G. Cada símbolo tem camadas de interpretação. Mas o verdadeiro segredo da maçonaria não está nos rituais. Está na sua capacidade de influenciar sem ser percebida. Ela ajudou a moldar constituições, inspirou movimentos filosóficos, interferiu silenciosamente em eleições. Mas também foi perseguida.
acusada de conspirar contra monarquias, de manipular governos, de esconder verdades incômodas. Hoje, a maçonaria ainda existe, menos visível talvez, mas ainda presente em cargos de poder, em tribunais, em grandes corporações. Seu impacto pode ter diminuído, mas sua influência sobre o conceito moderno de poder é inegável. A estrutura maçônica está presente em mais de 100 países. Suas lojas continuam a formar líderes, seus rituais continuam a ser repetidos em silêncio. A maçonaria acredita que moldar um homem é moldar uma sociedade. Por isso, cada novo membro é treinado não apenas para pensar, mas para agir no mundo sem ser notado. Enquanto muitos discutem quem governa, os maçons já estão lá, discretamente, entre os bastidores e os bastiões. O poder deles não está no grito, está no símbolo, no gesto, na rede invisível que conecta banqueiros, juízes, generais, artistas, intelectuais. Talvez, no final, a grande obra que eles constroem seja o próprio mundo como o conhecemos. Em 1º de maio de 1776, Adam Weishaupt, professor de Direito Canônico na Baviera, funda um grupo secreto com um propósito ousado: libertar o mundo da ignorância imposta por reis e padres. Chamou-o de Illuminati, os Iluminados. Mas o que começou como uma tentativa de ilustrar a humanidade rapidamente se transformou na semente de uma das teorias mais temidas e fascinantes da história moderna. O Illuminati original foi proibido em menos de uma década. Mas dizem que ele não morreu. Dizem que se adaptou, infiltrando-se em outras ordens, outras elites, que seus membros aprenderam uma lição. O segredo é mais poderoso do que a força. E assim, passaram a agir não com discursos, mas com símbolos. Não com batalhas, mas com influências sutis. Hoje, o nome Illuminati é associado a tudo que envolve controle global. Estaria por trás das indústrias culturais, manipulando artistas e produtores com mensagens subliminares. Estaria nas cúpulas econômicas, influenciando taxas de juros, crises financeiras, fusões de bilionários conglomerados. Estaria na política internacional, decidindo guerras e tratados antes mesmo de os diplomatas serem convocados. O famoso olho que tudo vê, presente na nota de dólar, tornou-se símbolo da suposta presença onipresente dos Illuminati. Em palcos de shows, clipes musicais, capas de revistas, sinais são feitos com as mãos, pirâmides, olhos. Coincidência ou programação visual? Conspiração ou verdade? A dúvida alimenta o mito, mas o mais inquietante é perceber como essa dúvida permanece viva há séculos, como se algo ou alguém estivesse mesmo interessado em manter tudo nebuloso. Se os Illuminati existem, sua arma mais poderosa não é a riqueza, é o controle da narrativa. É nos bastidores da cultura pop, nos escritórios das Big Techs, nos salões das grandes conferências que eles atuariam hoje, escondidos à vista de todos. E talvez o maior truque deles tenha sido transformar sua própria existência em uma piada, uma conspiração ridicularizada, porque assim ninguém leva a sério aquilo que pode ser absolutamente real. O poder do Illuminati não está em ser descoberto, está em ser ignorado. Ela começou como uma fraternidade estudantil em Yale, mas não era uma fraternidade qualquer. Fundada em 1832, a Skull and Bones, ou Caveira e Ossos, se tornaria uma das organizações mais influentes e secretas da elite americana. Seus membros, apenas 15 por ano, rigorosamente escolhidos, treinados e iniciados em rituais obscuros que envolvem juramentos de silêncio, confissões íntimas e símbolos da morte. A caveira sobre dois ossos cruzados não é apenas estética sombria. É um
Lembrete, o que começa ali termina com poder. Um poder que ultrapassa a universidade e se infiltra na política, na economia, na mídia. George A. W. Bush, George W. Bush, William Taft, John Kerry. Todos bondsmen, todos figuras-chave do governo do Zikawa. Coincidência? Ou parte de um tabuleiro onde peças são moldadas desde a juventude para liderar o mundo? Os membros da Caveira e Ossos dizem se considerar uma família, mas não uma família comum, uma linhagem intelectual, espiritual e estratégica. Ao sair de Yale, os membros entram em redes de influência que os colocam nos maiores escritórios de advocacia, nos conselhos das maiores empresas e nos gabinetes do poder, dentro do túmulo, como é chamado o prédio da sede da sociedade. Há registros de rituais que simulam morte e renascimento, onde o ego é destruído para dar lugar a um novo ser. Um ser sem identidade própria, apenas missão. Essa transformação psicológica profunda cria não apenas vínculos internos, mas uma mentalidade de elite. A Caveira e Ossos é acusada de ter influenciado guerras, estratégias de espionagem e até políticas do Federal Reserve. E o mais curioso, não há defesa pública. Eles não concedem entrevistas, não comentam rumores, não negam. O silêncio é sua assinatura. A teoria mais inquietante é que eles não apenas influenciam, mas selecionam futuros líderes com décadas de antecedência. Como se cada geração fosse uma peça colocada com cuidado em um jogo de longo prazo. Um jogo que nós, meros espectadores, jamais saberemos as regras. No fim, a pergunta que resta é: quantas das decisões que mudaram o mundo passaram antes pelo crânio silencioso de uma sociedade secreta fundada por jovens privilegiados com sede de controle absoluto? Imagine uma sala onde chefes de Estado, CEOs de multinacionais, diretores de bancos centrais e donos de conglomerados de mídia se reúnem. Longe das câmeras, sem registros oficiais, sem prestação de contas. Essa sala existe e se chama Bilderberg. Fundado em 1954 no Hotel Bilderberg, na Holanda, o clube nasceu oficialmente para aproximar a Europa e os Estados Unidos. Mas sua composição e seus encontros anuais contam outra história. A cada ano, cerca de 120 a 150 dos nomes mais poderosos do planeta são convidados. Presidentes, primeiros ministros, banqueiros, militares, magnatas da tecnologia e donos da informação. Todos reunidos em hotéis de luxo, com segurança de Estado, em eventos sem pauta pública. Não há gravações, não há jornalistas e quem participa jura não divulgar nada do que foi discutido. Ali, em silêncio, eles definem o ritmo do planeta. Por que a imprensa não cobre? Porque está lá dentro. Representada por donos de conglomerados que decidem o que será noticiado e o que não será. Porque políticos vão mesmo sem agenda oficial, porque o verdadeiro poder não precisa ser democrático, precisa ser eficaz. Nos encontros do Bilderberg surgem rumores de que crises financeiras foram antecipadas, moedas foram pensadas, planos de austeridade traçados antes que os parlamentos fossem informados. Alguns acreditam que até decisões militares foram influenciadas por essas reuniões, onde generais sentam ao lado de banqueiros e especialistas em inteligência artificial. O grupo afirma que os encontros são apenas conversas informais. Mas o que um presidente em exercício conversa informalmente com o CEO de uma gigante do petróleo ou com um executivo da indústria bélica? O que um ex-diretor da CIA tem a discutir com magnatas da tecnologia de dados? As portas estão trancadas. Os protocolos de segurança superam os de muitos encontros diplomáticos oficiais. Nenhuma votação, nenhuma ata,
nenhum relatório. Apenas sorrisos fechados e apertos de mão entre aqueles que têm em comum uma coisa: o acesso total. Dizem que não tomam decisões formais. Mas se ideias são sugeridas ali e depois aprovadas em parlamentos ou aplicadas em mercados, qual é então a diferença? O Clube Bilderberg representa a forma mais sofisticada de poder, a que se exerce sem deixar rastros, a que não precisa de aplausos, campanhas ou propaganda. Basta controlar as variáveis e observar os resultados. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre eles, e isso é exatamente o que eles querem. Porque quem controla o fluxo da informação controla a realidade. E se todos os caminhos de influência passam por uma mesma sala, então o mundo é governado por quem está dentro dela e você está do lado de fora. Separadas por séculos, línguas, bandeiras e estilos, as sociedades secretas que acabamos de explorar compartilham algo mais profundo do que seus nomes, rituais ou símbolos. Elas compartilham um padrão, um método, um plano silencioso que atravessa o tempo e os eventos e continua se repetindo. O segredo, a elite, o controle. Primeiro, surgem em momentos de crise ou transição. Maçonaria nos séculos das revoluções. Illuminati em meio ao iluminismo europeu. Skull and Bones em plena expansão do poder americano. Bilderberg após 2 guerras mundiais. Elas aparecem quando o mundo está vulnerável e moldam o que virá depois. Segundo, todas operam com uma lógica comum. A influência sem exposição. Não querem o palco, querem os bastidores. Não disputam o poder diretamente, mas constroem os caminhos por onde ele será entregue. Criam líderes, escolhem narrativas, manipulam possibilidades. Terceiro, os símbolos, o olho, o triângulo, a caveira, a letra G. Repetidos em moedas, prédios públicos, documentos oficiais, músicas populares, logotipos de grandes empresas. Coincidência ou marca de autoria? Quarto, a estrutura. Sempre há um centro e camadas, um núcleo que sabe e muitos que seguem sem saber. Iniciações, juramentos, testes de lealdade. Não é apenas um grupo, é uma máquina. Um organismo projetado para perpetuar sua própria influência por gerações. E, por fim, a negação. Todas negam qualquer controle real. Dizem que são apenas grupos de debate, círculos filosóficos ou redes de networking. E a maioria acredita. Porque é mais confortável pensar que estamos no controle, que o mundo é bagunçado, sim, mas espontâneo, natural. Só que, e se não for? E se essas organizações apenas trocaram de nome ao longo dos séculos? E se suas ideias sobreviveram mais do que qualquer império? E se o verdadeiro legado delas for invisível, mas presente em todas as grandes decisões da história? Compare os mapas, as guerras, as crises econômicas, os líderes eleitos, a cultura de massas, os tratados internacionais, as fusões bilionárias. Você verá padrões, ciclos que se repetem, e sempre há alguém, algum grupo, por trás da cortina, puxando os fios no momento certo. O mundo é um palco. Mas quem escreve o roteiro? Essa cena não é sobre um grupo específico. É sobre a estrutura comum a todos eles. A engrenagem que transforma ideias em ordens, ordens em leis, leis em hábitos. A engrenagem invisível que gira por trás dos discursos, das manchetes e das decisões que definem o nosso futuro. Enquanto você se pergunta se tudo isso é real, talvez eles estejam escrevendo a próxima página, em silêncio, como sempre fizeram. E se o que estamos vendo, o que chamamos de história, não for um acaso, mas o produto de um plano contínuo, arquitetado por mentes invisíveis que sempre estiveram à frente de seu tempo?
E se as sociedades secretas, longe de serem fenômenos independentes, formassem uma rede oculta que conecta todos os pontos do nosso passado e presente? Se a maçonaria foi o solo onde as sementes do poder começaram a crescer, os Illuminati o fertilizante que espalhou a ideia da liberdade e da igualdade, a Skull and Bones, os jardineiros que escolheram quem iria colher os frutos, e o Bilderberg, a colheita final. Quando você olha para a história, você vê revoluções, transformações, crises. Mas e se as principais movimentações que mudaram o curso das nações, como a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, a ascensão do capitalismo moderno, não foram apenas resultados de lutas populares ou ideais iluministas? E se esses eventos foram orquestrados por aqueles que compreendiam que a verdadeira mudança começa no controle das ideias e das instituições? Imagine isso. Enquanto o povo luta por suas liberdades, enquanto os trabalhadores clamam por igualdade e os intelectuais debatem a filosofia da liberdade, há um grupo nos bastidores que não está simplesmente assistindo, mas moldando esses debates. Não em público, mas nas salas privadas, nas reuniões secretas, onde cada movimento parece espontâneo. Mas, na verdade, já foi calculado, planejado e, acima de tudo, controlado. Poderíamos pensar nos Illuminati, por exemplo, como a semente de algo muito maior. Suas ideias de liberdade, de erradicar a tirania dos reis e da igreja, seriam apenas um disfarce para uma agenda mais profunda. A criação de uma elite global silenciosa que trabalha não para erradicar o poder, mas para transferi-lo para as sombras. O iluminismo, então, não seria sobre a emancipação do povo, mas sobre a manipulação da própria ideia de liberdade. O próprio conceito de libertação poderia ser, em muitas formas, uma ilusão cuidadosamente construída. Se a maçonaria, com suas influências nos alicerces da política e da educação, tivesse sido apenas o início, e se o objetivo fosse sempre mais abrangente, infiltrar-se nas estruturas do poder, tornando as leis e instituições mal interpretadas, de modo que todos se sentissem livres, enquanto, na verdade, estavam apenas em correntes invisíveis. Aqui entra a Skull and Bones, com sua história de gerar líderes e manter seus membros dentro de um ciclo vitalício de influência. Será que o grupo não foi uma das primeiras tentativas de consolidar um sistema em que aqueles escolhidos, os herdeiros do poder, possam perpetuar o controle? Ao invés de formar uma política que favoreça o bem-estar público, o grupo parece funcionar como uma máquina de cultivo, produzindo uma nova geração de governantes e tomadores de decisão para manter o sistema de elite. E, então, o que dizer do Clube Bilderberg? O encontro secreto dos poderosos que definem as linhas gerais da política e da economia global. Se a maçonaria forneceu a fundação e os Illuminati a visão ideológica, a Skull and Bones forneceu os operacionais, então o Bilderberg seria a última peça. Um fórum onde os chefes de todas as áreas de poder se reúnem, onde as direções globais são discutidas e as decisões tomadas. O que podemos chamar de uma governança invisível. Agora, pense nas conexões. Cada sociedade, em sua essência, se baseia em manipular a informação e, por consequência, a percepção. São elas que ditam como devemos pensar sobre política, economia, religião e até sobre nós mesmos. Cada uma delas, à sua maneira, influencia como vivemos, como trabalhamos e como lutamos. Essas organizações não precisam agir com violência. Elas atuam como fantasmas, moldando a opinião pública, ditando o ritmo das crises econômicas, gerenciando as grandes batalhas pela guerra e pela paz, e fazendo com que todos os outros sigam o que já foi pré-estabelecido. E se tudo isso for verdade, e se a história não for apenas uma sequência de eventos aleatórios, mas uma história arquitetada por essas mãos invisíveis,
Se as grandes revoluções, os movimentos de massa, as conquistas tecnológicas, tudo não passasse de parte de um plano maior para criar um mundo no qual os poderosos, aqueles que sempre estiveram no controle, governam do alto, sem que ninguém sequer saiba que estão lá, a pergunta então não é mais quem está no controle, mas sim quem mais está no jogo, mas invisível para você. O que mais está sendo manipulado agora, sem que você perceba? Quando você olha para o presente, pensa em seu futuro, qual papel você realmente está desempenhando? Talvez você seja apenas mais uma peça movida em um tabuleiro maior, onde a história, que parece aleatória, na verdade, já foi escrita muito antes de você nascer. Você está acordado agora. Olhou para o mundo de uma maneira diferente, não é? Começou a perceber que as coisas talvez não sejam tão transparentes como você sempre imaginou, que a realidade, tal como a conhecemos, pode ser um grande teatro, e você tem sido apenas um espectador, ou melhor, um figurante. O mais assustador sobre essas sociedades secretas não é que elas existam. Não é que elas manipulem e influenciem. O que realmente aterroriza é o fato de que a maioria de nós nunca as percebeu. Elas não são uma presença opressiva, forçando sua mão de forma óbvia. Elas agem através da sutileza. E é essa sutileza que as torna tão poderosas. Tudo o que vemos, todas as decisões, todas as crises, todas as guerras, talvez tenham sido cuidadosamente orquestradas. Talvez cada movimento tenha sido pensado não por líderes eleitos, mas por homens que nunca precisarão dar um rosto, um nome, um discurso. Eles são os mestres das sombras. Eles não estão em busca de reconhecimento, eles estão em busca de controle. Poder invisível. Poder que não exige legitimidade, porque sua legitimidade é o silêncio. Eles sabem que quanto menos você souber sobre eles, mais fácil será mantê-los fora do seu alcance. Quanto mais você se distrair com a superfície da política, da economia, da mídia, mais seguro eles estarão em seu posto, controlando, manipulando, orquestrando. Você agora é mais do que um espectador. Você é alguém que viu o véu ser levantado, mesmo que apenas por um instante. Você percebeu que o que parece ser o governo, as decisões políticas, as grandes corporações, as guerras e as revoluções, talvez sejam peças em um jogo muito maior. E o mais perigoso é que essas peças não jogam de acordo com as regras que nos foram ditadas. Elas criam suas próprias regras, elas criam suas próprias realidades. E se as sociedades secretas, com toda a sua influência silenciosa, estiverem não apenas controlando o passado e o presente, mas também manipulando o futuro? E se o futuro já estiver determinado, mas você ainda está acreditando que tem o poder de escolher? Você está realmente no controle de sua própria vida? Ou será que está apenas seguindo um script escrito muito antes de você nascer por aqueles que compreendem o jogo da manipulação de uma maneira que jamais entenderemos? Será que a liberdade que você sente, as opções que você pensa ter, não passam de ilusões? O verdadeiro poder não se encontra nas urnas. Ele não se encontra nas ruas, nas manifestações, nas discussões sobre justiça ou direito. O verdadeiro poder se encontra nas sombras, onde ninguém o vê. Nas salas fechadas, onde decisões são tomadas sem a necessidade de uma votação. Nas mãos invisíveis que controlam os destinos, movendo-se entre os bastidores do que você chama de realidade. Talvez o que você precise entender, antes de qualquer coisa, é que o mundo não é o que parece. As sociedades secretas, com sua manipulação silenciosa, não estão apenas fazendo parte da história, elas são a própria história. Elas são o que mantém a engrenagem funcionando. Enquanto você observa, os mestres das sombras observam você. Eles conhecem cada movimento seu, cada pensamento que passa pela sua mente. Eles moldam seus desejos e suas necessidades. E você
Nunca os viu. Nunca soube que estava sendo guiado por mãos invisíveis. E talvez nunca saiba. Então a pergunta permanece: até onde você está disposto a ir para descobrir a verdade? Até onde você está disposto a olhar além da superfície para ver as forças invisíveis que governam o mundo? Porque enquanto você questiona tudo o que acabamos de revelar, os poderosos continuam a jogar seu jogo. E a pergunta não é mais quem controla, mas quão profundo você está disposto a ir. Se você chegou até aqui, obrigado. Em um mundo onde tantos preferem a ignorância, poucos escolhem enxergar nas sombras. Se este conteúdo foi bom para você, deixe seu like e se inscreva no canal.